Colégio Novo Horizonte, turma do 8º ano. Vamos aqui tratar sobre a teoria do conhecimento. Bom, a teoria do conhecimento, também chamada de gnoseologia, é o campo da filosofia que se dedica ao estudo do conhecimento. Então, tudo aquilo que se trata ao estudo do conhecimento, nós a chamamos de gnoseologia. De modo geral, a teoria do conhecimento, ela tende a priorizar temas ligados à origem, limites e natureza de temas considerados cognitivos. Quando falo de cognitivo, estou falando do conhecimento. Ou seja, ela vai ocupar-se de entender, estudar e validar o conhecimento, a possibilidade da existência do conhecimento e quais os fundamentos das origens e dos seus valores. Ora, o olhar filosófico define que, para que seja possível essa existência do conhecimento, são necessários 3 fatores fundamentais. Quais são esses fatores fundamentais aqui que estamos relacionando? Primeiro, a consciência ou a existência de um sujeito conhecedor, aquele sujeito que vai conhecer, um objeto a ser conhecido, e, por fim, a relação que se estabelece entre o sujeito e o objeto. O sujeito, que sou eu, e o objeto é aquilo que eu preciso conhecer, que eu ainda não conheço. Então, eu preciso que tenha uma relação entre o sujeito e o objeto para que haja, de fato, esse conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento, como fonte de estudo filosófico, ele vai se desenvolver em 3 disciplinas distintas. Nós vamos chamar de a própria teoria do conhecimento. Então, essa própria teoria do conhecimento, ela dedica-se ao estudo, ou seja, ao conhecimento geral da natureza. Que conhecimento seria isso? Então, nós podemos chamar isso de epistemologia. O que seria, então, essa epistemologia? A epistemologia, ela é responsável pelo estudo do conhecimento científico e da natureza. Então, todas as vezes que se tratar desse estudo relacionado ao conhecimento científico e ao conhecimento da natureza, nós estamos falando de epistemologia. A metodologia científica, o que trata a metodologia científica? Trata dos processos lógicos para a aquisição do conhecimento científico. É a logicidade das coisas. E o conhecimento em si? Ora, o conhecimento em si, podemos dizer que, historicamente, a Idade Moderna corresponde aos eventos políticos, eventos econômicos, sociais e culturais que marcaram o continente europeu entre o século XV e século XVIII, ou seja, do Renascimento ao Iluminismo. Então, daí surgiram novas concepções da compreensão da realidade. Nesse período, o racionalismo e o antropocentrismo tornaram-se as referências nos debates filosóficos, ou seja, o homem passou a ser o centro da discussão. Prega-se no referido momento histórico que só por meio da razão o ser humano consegue se libertar dos preconceitos e da ignorância. Então, a partir de então, uma série de reflexões são estabelecidas em favor de ideologias do progresso. Dessa forma, a modernidade conduziu os pensadores a reavaliarem os postulados da filosofia clássica representada pelos filósofos Platão e Aristóteles. Então, aí nós temos a questão do conhecimento. Um dos principais problemas discutidos na modernidade repassou sobre a teoria do conhecimento, ou seja, repousou sobre a teoria do conhecimento, de maneira que vários intelectuais se dedicaram a refletir sobre as questões epistemológicas. Nós já explicamos o que é epistemologia. Os filósofos passaram a se preocupar com a relação do homem consigo mesmo e do homem com o mundo, de maneira que inaugurava-se assim uma nova perspectiva quanto às origens, aos fundamentos e aos limites do conhecimento. Daí vale ressaltar, todavia, que desde a antiguidade já existia uma relativa preocupação concernente ao conhecimento humano. Então, os filósofos da modernidade, porém, das novas conotações, problematizaram situações inéditas em relação ao ato de conhecer. Todavia,
Essas indagações são analisadas por um ramo da filosofia denominada de teoria do conhecimento, crítica do conhecimento, gnoseologia ou epistemologia. E aí nós temos o conhecimento na antiguidade, ou seja, nós temos o conhecimento na antiguidade grega. Esse conhecimento nós encontramos diversas formas de compreender e também de se estabelecer em métodos, estratégias de conhecimento. A filosofia fez-se de extrema importância na antiguidade grega. Por quê? Porque a ponto de se confundir com as vivências daquele povo. Então, o conhecimento para Sócrates e para Aristóteles, como é que vai se dar nesse tempo? Sócrates compreende que conhecer é examinar as contradições das aparências e das opiniões, refutá-las e abandoná-las para seguir em busca da essência, passando da opinião, que em grego conhecemos como falsa doxa, para o conceito. Sócrates aqui ressalta no seu método dialógico a ironia, que seria o reconhecimento da própria ignorância, ou seja, saber que não sabe, e a maiêutica, postura dialógica construída a partir do reconhecimento do outro, que por meio do questionamento depara-se com a verdade. Daí o nascimento, ou seja, o parto das ideias. Sócrates aqui, ele é considerado o divisor de água na história da filosofia ocidental. Pode-se afirmar que a filosofia propriamente dita teve início com ele, em especial quando, em meio à crise instaurada na sociedade grega, com o nascimento da democracia ateniense e do desenvolvimento do sofística, desenvolveu um novo modo de pensar, colocando o homem no centro de seus questionamentos e criando aí a maiêutica. Platão, nos seus escritos, deixa comparecer, ou seja, deixa transparecer, melhor dizendo, que Sócrates é o personagem crucial para o desenvolvimento da narrativa filosófica. Em todo caso, tendo ou não existido Sócrates, há um discurso sobre a existência ou não existência de Sócrates. Em todo caso, tendo ou não existido Sócrates, sendo ou não uma criação de Platão, e se for criação demonstra brilhantismo no filósofo, é impossível não conhecer a compreensão platônica referente à questão do conhecimento, a partir da discussão e do debate das contradições, que seria as ideias contraditórias, ou seja, as ideias contrárias. Em Platão, o conhecimento verdadeiro é aquele que supera a doxa, que seria a ciência baseada na opinião, a aceitação do que foi ensinado sobre as coisas ou o que dela pensamos quando nos lembramos ou sentimos as sensações e a crença. Confiar na sensação em como percebermos as coisas, os dois componentes do que ele chamou de conhecimento sensível. Mas que conhecimento verdadeiro é este que ele trata, é o conhecimento inteligível, aquele que, segundo Platão, é constituído pelo raciocínio e pela intuição intelectual. O raciocínio aqui ajuda a exercitar o pensamento, livrando-o das sensações e opiniões, possibilitando-lhe chegar à intuição intelectual conhecedora da essência das coisas, ou seja, o mundo das ideias. Para Platão, as ideias, que seriam as essências, são reais, verdadeiras. Portanto, conhecê-las é obter o conhecimento verdadeiro. Assim, o conhecimento verdadeiro só existe no mundo das ideias. O conhecimento verdadeiro se dá por meio da recordação, ou seja, daquilo que a alma contemplou em um processo de lembrança por intermédio do exercício do raciocínio e da intuição intelectual. O mundo das ideias pode assim revelar-se como verdadeiro. A maneira socrática da busca pela verdade por meio da ironia e da maiêutica em Platão é denominada de dialética. Caracteriza-se pela exposição e o exame da tese contrária sobre o mesmo tema ou coisas, visando descobrir a sua verdade ou falsidade para ser aceita ou descartada, tendo ainda como fim a intuição intelectual de uma ideia, de uma essência. Aristóteles foi discípulo de Platão durante aproximadamente 20 anos de sua vida. Ele bebe na fonte do mestre e, quanto conhecimento, também considera o fazer filosófico na abordagem das questões a partir da discussão e do debate das contradições, ideias contrárias. Então, o filósofo da cidade de Estagira
inovou por ter apresentado ideias diferentes àquelas de Platão. O conhecimento para ele vai acontecendo, se forjando a partir das informações dadas por estes graus: sensações, percepções, imaginação, memória, imagem, raciocínio e intuição. Ele não compreende que esses graus estão todos juntos, ao mesmo nível. Ao contrário, somente um é o pensamento puro e não depende dos outros, a intuição intelectual. Aquele se revela em um seguidor do mestre Platão, pois não consegue deixar de privilegiar o pensamento intelectual sobre os demais graus. Aristóteles não desconsidera os outros graus como se fosse conhecimento falso. Na verdade, para ele, são conhecimentos diferentes, mas em uma escala na qual se tem um grau menor, a intuição intelectual, na qual temos conhecimento dos princípios universais e necessários dos pensamentos e dos primeiros princípios e das primeiras causas da realidade. Os princípios da intuição intelectual são identidade, ou seja, o que é, não contradição, o que é e não pode ser outra coisa. O terceiro excluído, que seria o que é isso? Ou é ou não é. Não há uma terceira possibilidade. Vimos anteriormente que o conhecimento como problema ou desafio a ser resolvido pelo pensar humano foi justamente aí um empreendimento ao qual se entregaram os filósofos na antiguidade grega. Eles compreenderam esforços reflexivos para compreender as relações entre movimento e não movimento, e de permanência e da não permanência, da ideia única e da multiplicidade das coisas, entre outras coisas. Na Idade Média, no século XI de sua existência histórica, os filósofos se ativeram a uma preocupação central: a união entre fé cristã e razão. Apesar dessa centralização do conhecimento entre os dois termos aparentemente díspares, como a fé e razão, não somos partidários da ideia de que a Idade Média foi a Idade das Trevas. Tal compreensão parte de uma visão não muito que carinhosa da história e da própria filosofia, pois considera que o período foi baseado somente na ignorância e no temor divino. Compreendemos que foi na Idade Média que se deu a predominância dos valores religiosos, o que a diferencia dos demais momentos históricos. O período histórico da Idade Média recebeu por muito tempo a denominação de Idade das Trevas, em função da época de dominação da Igreja Católica. A teoria do conhecimento versa criticamente sobre os vários aspectos que dizem respeito ao saber do ser humano ao longo da história da filosofia, produzida numerosas ideias, que seria a tese, em torno de suas principais questões que aqui esboçaremos. Assim, a perspectiva de compreender as várias teorias do conhecimento perpassa por compreender todo aquilo que se relaciona à questão do conhecimento. E esta forma de conhecimento está relacionada a diretrizes ou a forma de avaliar, critérios, objetivação, metodologia e investigação em relação ao sujeito e o objeto.